Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio Vanderlei, sou médico cirurgião cardiovascular. E vamos agora para o nosso segundo vídeo do nosso projeto DECA, que é basicamente o projeto de ler toda a diretriz brasileira de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis de 2023, bem recente, lançada esse ano pelo departamento. E pessoal, vamos para o nosso segundo subcapítulo, né? O primeiro capítulo, como vocês podem ver aqui no sumário, fala das recomendações gerais dos dispositivos, né? No nosso segundo vídeo, né, que adentramos aqui no conteúdo, de fato, a sala cirúrgica de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis, já explicamos, já explanamos. Agora vamos para o segundo subcapítulo das recomendações gerais, que é a clínica de avaliação e programação eletrônica desses dispositivos. É um subcapítulo bem pequeno, como vocês poderão ver, e o objetivo desse vídeo é a gente discutir, falar, mostrar do que se trata essa clínica de avaliação e programação eletrônica dos dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Vamos descendo aqui então, ó. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Cadê o zoom? Aqui. Então, pessoal, a clínica de avaliação de programação eletrônica implantável. Não tem muito o que se discutir, né? Uma clínica basicamente é um espaço, uma empresa, um local que tem por responsabilidade fazer a avaliação e a programação dos dispositivos, seja marca-passo, um cardiodesfibrilador implantável, um ressincronizador. Então essa clínica tem que estar bem preparada, né? Tem que estar bem adaptada, tanto de recursos humanos e tecnológicos, para fornecer um adequado tratamento, uma adequada avaliação para diagnóstico e tratamento dos pacientes que possuem, que são portadores ou que estão no processo, né, de investigação para o implante de um dispositivo. Processo de investigação de uma doença que vislumbre, que tem, não vou falar o risco, né, que tem a possibilidade do paciente chegar e terminar o seu processo, o seu planejamento terapêutico em um implante de um dispositivo cardíaco eletrônico implantável. Então essa clínica tem que estar muito bem equipada para tal. E conforme a diretriz, o médico da clínica responsável tem que ter área de atuação, ou seja, quem é responsável pela clínica tem que ter a área de atuação em estimulação cardíaca eletrônica implantável, pela SOBRAC, SBC, ABEC, né, da SBCCV, AMB. Bem, isso faz todo sentido, né? O médico responsável tem que ter uma noção, tem que ter um bom conhecimento nesse tipo de assunto, nesse tipo de dispositivo, nesse perfil de paciente. E a clínica, com relação às estruturas de recursos, tem que ser equipada com o quê? Aí ele fala aqui, ó, os itens A, B, C, D, E, F, G. Um eletrocardiograma, que é o basicão ali para você investigar um paciente com bradiarritmia ou taquiarritmia. Programadores de diversos fabricantes, já falei um pouco dos programadores nos conteúdos anteriores. Basicamente um programador, que eu vou colocar aqui na tela, né, uma imagem. Cada empresa possui um programador, como o próprio nome já fala, é um aparelho que visa programar o dispositivo. Cada empresa tem um programador, né? A Boston tem um, a Medtronic tem um, a Biotronic tem outro, a Abbott tem outro. E esses programadores, eles não se intercomunicam. Ou seja, um marca-passo da Medtronic não pode ser avaliado por um programador da Biotronic e vice-versa. Um marca-passo da Boston, o programador da Boston não consegue avaliar um marca-passo da Sanjud, da Abbott. Então, por isso que os programadores têm que ser dos diversos fabricantes, porque não há uma intercomunicação dos diferentes marca-passos com os diferentes programadores, infelizmente. Um equipamento de no-break, claro, na verdade todo local, todo de saúde, o ideal é que tenha, né, um equipamento de no-break. Um cardiodesfibrilador externo com marca-passo transcutâneo,
Se a clínica, o perfil da clínica, os pacientes que frequentam aquela clínica, geralmente são pacientes portadores de arritmias, cedo ou tarde, a probabilidade de um deles cursar com um ataque à arritmia, né? Ou seja, ter uma PCR consequente a um ataque à arritmia ou uma bradiarritmia, tem evolui com uma sistolia, o paciente já com uma bradiarritmia prévia. Ou seja, o paciente precisa de um suporte mínimo para tratamento dentro daquele ambiente, visto que naquele ambiente a frequência das pessoas que estão ali frequentando são portadores de arritmia. Em tese, né, se é uma clínica de avaliação de pacientes para dispositivos, para implante, né, ou que já implantaram algum dispositivo cardíaco eletrônico implantável. Então tem que ter pelo menos ali uma estrutura para fornecer o atendimento na primeira mão ali para o paciente que está passando mal ou que apresentou alguma intercorrência, digamos assim. Faz todo sentido, né? O ímã, a questão do ímã, pessoal, o ímã ele tem um grande poder sobre os marcapassos. O ímã nada mais é do que um objeto com um forte campo eletromagnético. E o marca-passo, quando ele está submetido, né, quando há um campo eletromagnético forte sobre ele, né, próximo a ele, ele age de uma maneira diferente. E de que maneira é essa? Vai depender muito do tipo de marca-passo, da empresa, pois os diferentes marca-passos das diferentes empresas têm diferentes comportamentos quando um ímã se aproxima dele. Desde entrar em modo assíncrono, ou você mesmo pode programar como ele vai responder à aproximação de um ímã, à aproximação de um forte campo eletromagnético. Isso é assunto para outra discussão. Porém, os ímãs eles são utilizados, né, de diversas maneiras pelas empresas, principalmente quando a gente precisa atuar de maneira ágil, rápida, tendo em vista que o ímã, por exemplo, nos casos de CDIs, ele pode ser programado para desligar a terapia de choque quando o ímã se aproxima de um cardiodesfibrilador implantável. Isso é útil para pacientes que estão cursando ali, por exemplo, com a tempestade elétrica, recebendo choques sucessivos e você detecta que esse choque sucessivo está sendo mais maléfico para o paciente do que benéfico, do que tratando uma arritmia. Então o ímã tem essa utilidade também. Então tem que ter disponível numa clínica de avaliação. E um ecocardiograma transtorácico, isso cabe mais para investigação também das cardiopatias estruturais que podem culminar com algum tipo de arritmia. O eco, na verdade, particularmente, né, o eco transtorácico eu acho útil para pacientes de que possui qualquer cardiopatia, seja ela na estrutura das suas válvulas, no miocárdio ou atividade elétrica. Um eco é salutar para investigação etiológica, para discriminar, né, a função ventricular, função valvar, outras características ali da estrutura do miocárdio, da função do miocárdio, que ajude no discernimento da evolução daquele paciente que já implantou ou no pré-operatório daquele paciente que irá implantar um dispositivo. Vamos para a letra G aqui, ó. Acesso a exames complementares, como teste ergométrico, Holter 24 horas, exames de imagem, raio-x, ressonância, cintilografia miocárdica, tomografia computadorizada. O exame de teste de inclinação, o Tilt Table Test, deve estar disponíveis na própria clínica de avaliação ou em estrutura referenciada. Isso é importante, né? Ou em estrutura referenciada. Eu confesso que eu moro aqui em Alagoas, não conheço uma clínica que tenha todos esses itens, né? Ressonância, cintilografia, tomografia, Holter, eco, né? Todos os programadores todas as empresas. Eu confesso que não sei. Mas essa estrutura referenciada, né? Se você não possui essa tecnologia, que pelo menos você tenha uma referência, tenha um local para transferência do paciente ou encaminhamento do paciente para que de modo que ele possa ser atendido caso ele necessite de alguns desses itens. E todos esses itens que foram citados geralmente são relevantes para os pacientes que estão em investigação ou que estão em programação para
um dispositivo cardíaco eletrônico implantável ou que já implantaram. Então, em resumo, cada item desse representa um equipamento fundamental para avaliação e manejo dos pacientes que estão em programação de implante ou que já implantaram. Então, foi um vídeo rápido, fácil, o subcapítulo ali 1.2 bem sucinto, né? Daria para ler aqui em 2 minutos. E o próximo capítulo, já adiantando um pouco, vai ser sobre a avaliação clínica antes do implante do dispositivo. Esse capítulo é interessante, porém bem genérico, né? Porque os dispositivos cardíacos englobam aí um conjunto de doenças, porém ele é fundamental só para abrir a cabeça. E depois nos próximos capítulos que a diretriz vai afunilando, né? Falando doença por doença, qual a arritmia específica e qual o tratamento para aquela arritmia específica. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, avaliação clínica antes do implante do dispositivo cardíaco eletrônico implantável. Forte abraço a todos e até a próxima.